Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do Inspendcast. Gente, você sabe, se você me acompanha, que este é um programa que nós falamos de negócio, empreendedorismo, gestão de pessoas, inteligência emocional e sempre com um convidado mega especial. Roda a vinheta! Muito bem, de volta aqui. Olha, estou com um convidado hoje. Eu estava comentando agora há pouco aqui no bastidor que o bate-papo antes de entrar aqui já poderia ter entrado no podcast. Já fiquei fã do Itamir Júnior. O Itamir, gente, é um cara apaixonado por pessoa. Aí não tem como não se identificar com um cara desse. Itamir, bem-vindo. Muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Como é que é pra você, hein? Um negócio de paixão de pessoas, como é isso? Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. A paixão por pessoas nasceu da minha origem, né? Eu vim de uma origem muito simples, uma família simples e que a gente precisava de buscar oportunidades. E eu vejo que no Brasil as pessoas só precisam de uma oportunidade para crescer. Visando isso, eu talhei a minha carreira inteira para poder ajudar pessoas. Aonde eu estiver, o meu foco é fazer pessoas crescerem. Porque se eu faço pessoas crescerem, consequentemente eu vou crescer. Então Bom é demais. isso que eu busco. É bom demais, cara. Fiquei feliz de te conhecer, desse bate-papo nosso antes de entrar aqui. Itamir, me conta um pouco, quem é o Itamir? O que você faz? Eu vi aqui o teu currículo, cara, achei incrível, que muita coisa. Aliás, uma das coisas depois que eu vou te perguntar aqui, eu vi que você também já teve aqui o cargo de CFO, né? Depois eu vou te perguntar mais sobre isso, mas me fala um pouco de você. Como é que você está fazendo hoje? Como é que é a tua história de carreira? Então, eu comecei há 30 anos atrás, né? Meu primeiro emprego foi no Banco Bradesco, né? Foi lá que foram criadas minhas primeiras raízes profissionais e eu pude ter muito contato com pessoas, né? Que você lidava muito com o público. O Banco Bradesco, poucas pessoas sabem, mas originalmente ele era uma empresa de pessoas sem um nível muito elevado. Ele queria muita gente trabalhando porque havia uma demanda muito forte. E a partir daí eu fui me encantando para me desenvolver porque eu precisava ser alguém. Eu comecei a trabalhar tarde, eu comecei a trabalhar com 20 anos de idade, porque antes eu só fazia esporte até o... Tarde para aquela época, né? É, porque hoje, exatamente. Hoje é normal. Tá sendo normal, mas para mim era tarde. Sim. E eu tinha que correr na frente para poder ser alguém, né? E com o advento da minha esposa ter engravidado aos 19 anos, eu falei, meu Deus, e agora? Se eu continuar como eu tô, não vou ser ninguém, né? Então eu tinha um pai e uma mãe, né, que me ajudavam bastante, eu não queria mais, eu queria ser eu por eu. E eu comecei a me desenvolver, a ler muito, criei muitas coisas que não existem hoje para que eu pudesse ser diferente. E de uma hora para outra, minha vida deu uma guinada profissional, né? Calhou de estar na hora certa, na oportunidade certa. E eu sempre fui desenvolvendo pessoas. Fui criando metodologias de treinamentos internos, trazendo pessoas de chão de fábrica para trabalhar dentro do escritório. Hoje eu tenho pessoas que passaram por mim, que são diretores de empresa e me agradecem até hoje. Então, é um pouco da minha carreira, fazer estruturação de empresas através de pessoas e processos. Você sabe que quando você fala, por exemplo, que estava no lugar certo na hora certa, para quem está vendo a gente aqui, né? O lugar certo não é dentro do quarto, na cama, dormindo. É isso. Não é isso? Perfeito. Porque se você não estiver preparado, pronto para uma oportunidade, não tem jeito. Você estava no lugar certo na hora certa, mas você estava pronto para a oportunidade. Sim. Não é? É. Não adianta. Eu costumo dizer para o pessoal que a oportunidade é que nem passaporte. É assim, ó, Itamir, vou te dar uma passagem para você ir agora para os Estados Unidos. É isso aí. Se você não tiver passaporte e visto, você não embarca. Você perdeu a oportunidade. Vai perder a oportunidade. Exato. Né? Então, eu imagino que pela essa breve introdução que você trouxe, você sempre foi alguém que estava com foco. Por 19 anos, você tinha tua esposa, você já era pai aos 20? Não, eu fui pai aos 25. Aos 25. E a Ela esposa com 19. tinha 19. Exato. Então, hoje a gente pega, por exemplo, essa geração atual, com 25 anos, eles são quase que crianças ainda, né? São adolescentes. Exatamente. Né? Mas o que motivou? Uma conversa minha, o meu pai, como eu disse a você, minha mãe vieram de uma origem humilde, até meu pai conseguir ascensão e de comandar uma empresa multinacional na América Latina toda. E uma das reuniões, uma das conversas com meu pai, e ele falou que estava numa reunião com grandes executivos, né, estavam num treinamento, e uma pessoa perguntou para eles, o que vocês fariam diferente que vocês não fizeram hoje que poderia tornar vocês melhores? Um dos executivos levantou a mão e falou assim, eu deveria ter lido mais livros técnicos, que talvez me tornaria uma pessoa melhor. Isso meu pai me contando. E isso me marcou. A partir daí eu comecei a comer livro técnico.
Eu tenho muito livro técnico, né? Então, eu li muito, eu me preparei muito para ser uma pessoa diferente. Porque ao longo da minha carreira, eu passei por alguns chefes, né? Que nem eram líderes, chefes. Sim. Sem educações, brutos, pessoas que queriam saber o que ele fazia e não o que a equipe fazia. E eu nunca quis ser assim. Eu sempre pensei diferente. Então, eu concordo com você porque eu estava preparado quando a oportunidade chegou para mim. Não sabia que seria naquele momento, mas eu estava muito preparado porque o esporte me deu isso, né? A dedicação, a disciplina, o foco. Conta um pouco dessa questão de esporte. Como é que foi isso? Rapaz, eu sou um apaixonado pelo tênis. Então, eu joguei muito tempo tênis. Só que a minha família não tinha dinheiro, né? Então, eu tinha... E é um esporte mais elitizado, né? Desde a época já era elitizado. Sim. E eu tinha um professor que chamava o Seu Romeu, que até hoje eu sou muito grato por ele, bateu na porta da casa dos meus pais e falou assim, deixa esse menino treinar. A gente não tinha tantas condições de pagar aula, né? Eu quero treinar esse menino, ele tem talento, eu sei que... Enfim. E eu fui treinando, joguei um certo ponto bem, tive algumas coisas, até ter uma lesão na coluna, ter uma lesão na perna. E como a gente também não tinha patrocínio, não tinha nada, isso foi desanimando, né? A gente foi jogando. Gostava muito de futebol, né? Jogava muito futebol. Mas aí calhou que eu falei, olha, não vai dar nada certo, tá na hora de eu começar a trabalhar. E foi muito engraçado como eu comecei a trabalhar. A gente estava passando o final do ano na praia, no Guarujá, e meu pai já morava fora, vinha constantemente. Ele chegou um dia e falou assim para mim, eu falei para ele, pai, eu acho que eu quero trabalhar. Ele falou, acho? Não, você quer trabalhar? A gente saiu da praia, ele me levou da praia no Bradesco, na época era Santa Cecília, para fazer teste. No final do ano, no dia 2 de janeiro, eu estava trabalhando. Puxa vida. Agradeço que com certeza teve a ajuda dos contatos que ele tem, senão não seria tão fácil assim. Mas tudo aquilo foi me acordando, foi me despertando. Por um tempo eu me senti meio perdido e hoje eu sinto muito isso. Os jovens de hoje, a gente está com falta de profissionais. Sim. As pessoas não estão querendo trabalhar, elas não querem ler. Se você perguntar hoje quantas pessoas leem livro por ano, eu acho que o índice é baixíssimo. Esses jovens que ficam o dia inteiro na internet, está muito ruim. Então vocês aí que são experts pelo que eu pude ler e perceber, cadê a criação? Vai ser até uma analogia... Pode ser pífia o que eu vou falar, mas vamos pegar uma coisa que fica a olhos nus das pessoas. Construção civil. Não está tudo igual? Sim. Por quê? Ele senta no AutoCAD, um programa e faz. Na minha época eu vi os caras com a régua, aquela mesa, a criatividade. Aquela planta de papel. Isso. Pessoal, parece uma seda, né? Exato. Aquele papel que a pessoa Aí você desenhava vê lá. obras maravilhosas. Hoje é tudo igual. Não tem nada diferente mais. Aí você vai para a área administrativa. Se você não tem um sistema RP ou uma planilha, você não trabalha. Pega os caras, fecha um balanço na mão aí para mim que acabou a energia, eu tenho que entregar lá para os Estados Unidos. Não faz. Eu tenho a impressão, e me corrija se eu estiver errado, tá? Que uma parte disso, obviamente, acho que cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. Isso. Né? Mas eu tenho a impressão que ao longo do tempo, a cultura do Brasil, seja ela por questões governamentais, ela tem feito com que as pessoas tenham ficado muito mais acomodadas. Sim. Pelo menos é meu sentimento, sabe? Que essa geração, né, esse formato de fazer tudo em caixa, né, as obras ficaram todas iguais, não tem mais essa criatividade, ela não é uma realidade quando você vai para Dubai, por exemplo, você vai para Singapura, você vai para lugares onde o investimento, né, em conhecimento é muito maior. As pessoas têm outro jeito de olhar para as coisas porque elas não têm preguiça, vamos falar assim, de construir algo diferente. Junta tudo isso que você falou e eu corroboro do seu pensamento, mas esses países que você está falando, eles precisam ser diferentes para sobreviver. Eles não têm outra forma de sobreviver se eles não forem diferentes. Porque lá também tem uma pessoa que o governo deles é centralizado, mas tem muito dinheiro. Sim. Só que para você sobressair, você tem que fazer coisas diferentes. Quem que vai para Dubai se não tivesse o que tem hoje? Quem vai para Singapura se não tivesse o que tem? Então, teoricamente, não teria nada para fazer. Né? Então, você precisa ser diferente. Você precisa criar. Nós, como você falou, criamos a cultura de não precisar fazer nada que o governo te dá. Então, eu vou ficar na minha casa, que eu ganho bolsa não sei o quê, eu ganho bolsa não sei o quê, ou meu pai... É assim que está funcionando. É verdade. Então, a cultura brasileira acabou, inclusive, com a metodologia de ensino. Eu sou uma pessoa que eu falo assim, o que se aprende hoje versus o que se pratica? Nada. Haja visto quantas empresas estão pedindo concordata? Nossa, Empresas muitas. que você fala assim, não acredito que essa empresa pediu concordata. Aí você vai falar porque não tem comércio, porque não vende? Não, porque não tem gestão. Porque não sabe o que fazer. Se você dá para a pessoa, vira esse copo para lá, se tem um manual de como virar, ele vira. Senão ele não sabe, as pessoas não improvisam mais. A internet, o computador acabou com a forma de raciocínio das pessoas. E é por isso que eu invisto em pessoas. Eu levo o meu time à exaustão de pensamento. Tem umas que choram, brigam comigo e depois vêm e me agradecem. Eu preciso tirar de vocês o melhor, a cabeça. Porque senão você olha na internet,
Sim, sim. É assim que está funcionando. E eu estou ficando assim, pasmo de ver que você não encontra jovens bons profissionais hoje em dia. Claro que tem, eu não estou generalizando, Sim, mas sim. são muito Mas eu menos do que concordo tinha com na minha você. geração. Concordo com A você. minha geração, hoje eu tenho 50 anos, eu te garanto que tinha muitos melhores profissionais do que hoje. E você falou muito bem, né, dessas empresas que muitas estão abrindo o bico. Isso. Né? O varejo tem sofrido muito. Exato. E o varejo ele tem uma característica interessante porque boa parte dos profissionais que trabalham, por exemplo, onde tem mais rotatividade, são profissionais que têm um salário menor. E aí você pega, por exemplo, as pessoas vão trabalhar, elas ficam lá 6 meses, 7 meses trabalhando, com um monte de percalços no meio do caminho, por conta das facilidades ofertadas, né, pelo nosso sistemas de gestão governamental. E aí, depois de 6, 7 meses, ela sai, porque se ela ficar em casa recebendo o Bolsa Família, ou recebendo alguns auxílios, e o próprio sistema que tem de seguro-desemprego, vai ganhar mais do que trabalhando. Exato. Aí ela prefere ficar em casa. A gente sofre com isso na empresa atual que eu trabalho. A gente não tem um packing aqui em Itatiba, você não consegue pessoas para trabalhar. Nós temos uma oportunidade lá de mais 100 vagas. Eu não consigo 30. Puxa Por vida. quê? As pessoas que vão, começam a trabalhar 6, 7 meses, 1 ano, vai embora. Ou 3 meses. Tem gente que vai, começa e nem aparece mais e some. E a gente tem um problema por causa de que é governo, que eu te falo o seguinte. É difícil falar, não é? Mas atestado. Meu amigo, as pessoas vão no SUS hoje, você não tem nada a te dar atestado. Eles estão deixando as empresas doentes. Eles estão deixando a empresa doente. A gente fez um teste agora com a dengue. Todos os dias chegava atestado de dengue. Às vezes o mesmo médico dava para você 2 dias, dava 3 para um, 7 para o outro. Eu falei, mas dengue não é clínico. Cadê o exame que ele está com dengue? Peguei e mandei pagar exame para algumas pessoas. Pasmem, de 10, 9 não tinham dengue. 9. Você sabe o que é isso? E uma das pessoas que teve dengue voltou no SUS, não contente de não ter que trabalhar, porque aí a gente contestou o atestado, através do nosso médico do trabalho. Ela foi no outro dia e pegou um atestado de gastroenterite. Como pode? Como que você vai num local e não olha a ficha até, mas ele vê que com dengue eu já estou dando... Eles não estão se preocupando com a empresa. Né? E outro fator que está atrapalhando as empresas é quando ele sai e vai na justiça. Meu amigo... Que coisa. Nosso país, o governo criou essa massa de manobra, assim podemos dizer, né? Que as pessoas não querem fazer. Eu não estou criticando aqui médicos, juízes, longe de mim. Claro. Estou contando situações reais, né? Então, por causa disso que eu invisto em pessoas e estou dizendo para vocês que eu quero desenvolver. Se eu tenho pessoas capacitadas e inteligentes, isso não vai acontecer. Se eu tenho pessoas preparadas que elas podem mais, porque as pessoas não sabem o quanto elas podem. Né? Eu falo, cara, você não tem que ganhar 1.200, 1.400, você tem que ganhar 3, 4, 5, vai atrás, né? Corre na frente para conquistar. E é isso que eu quero fazer, porque é só assim que eu acredito que a gente muda o país. Se a gente continuar da forma que nós estamos, não sei se você tem filho, eu não te perguntei antes. Tenho. Então, se a gente não cativar isso no nosso filho, a gente não vai vencer. É. Eu sofro, entre aspas. Meus filhos também, né? Não acho que a gente não passa, sai desse computador, mas é uma luta. Sim. Mas eu acredito que se a gente conseguir fazer isso com as pessoas, seja o nível que for, a gente vai ter um país melhor. E é por isso que eu quero. Eu não quero nada para mim. Eu falo para todo mundo. Parece até uma demagogia, né? Mas não é, uma filosofia de vida. Eu acho que eu vim aqui para tentar fazer o melhor para as pessoas. Todo mundo veio para evoluir e crescer, né? Eu acho que assim, ó, você que está vendo a gente aqui, o Itamir trouxe pontos até então muito relevantes. E de repente, independente de qualquer viés político, pode ser que você fale, mas eu concordo com isso com o governo, eu não concordo com aquilo. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Nós não estamos criticando o governo A, B ou C. O que nós estamos dizendo é algo que é como funciona o ser humano. Se você tem facilidade, eu vou te dar um exemplo. Perfeito. Você pega, quer ver? Eu pegar um exemplo aqui, Itamir, você pega para a academia. A pessoa que treina, por exemplo, na academia, se a pessoa toma o que eles falam lá de esteroides, bomba, por exemplo, o que acontece com o organismo? Ele para de produzir aquilo porque você está tomando um remédio externo e não precisa produzir mais. Por quê? Você está dando uma facilidade para o teu corpo aprende e não precisa mais produzir. O mesmo vale para a questão intelectual, o mesmo vale para questões de facilidades que a gente percebe. Então, por que você vai se esforçar, por que você vai se desenvolver se você está recebendo tudo com facilidade e de mão beijada? Não estou dizendo aqui que eu não tenha que ter programas sociais, que não tenha que ter apoio, não é isso. A questão é, você veio aqui para crescer, para evoluir, sabe? Todo mundo quer crescer, quer ganhar mais, quer ter dinheiro, quer ter um futuro mais confortável. E para isso, a minha opinião, e eu vou perguntar isso agora para o Itamir aqui, a melhor ferramenta é o conhecimento. Não tenho dúvida, você falou muito bem.
Só cresce, só evolui quem conhece. E a gente nunca sabe nada. Toda vez que eu me disponho a conversar com pessoas de qualquer nível que seja, eu saio aprendendo. Porque eu tiro coisas boas que eu não sei. Eu não sei, eu nunca vivi no campo. Então, quando eu converso com uma pessoa do campo, eu aprendo coisas que eu jamais achei. E o que acontece, eu melhoro como pessoa e melhoro minha gestão. Porque eu sinto a necessidade dele lá e eu procuro melhorar a vida para ele. Então, é por isso que eu falo que, através da multiplicação do conhecimento, você move um país, você não move uma pessoa. Perfeito. Né? Então, esse é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer as pessoas serem ouvidas. Porque quando eu ouço, né, por isso são os dois ouvidos, a gente aprende muito. Então, mas as pessoas não são valorizadas. Infelizmente, não é todo mundo que gosta de fazer isso. É verdade. Até ouvi uma palavra da Fernanda, né, que trabalha com vocês, que fiquei muito feliz. No dia que a gente fez uma meeting, né, ela falou para mim, eu nunca vi ninguém na sua posição falar tanto de pessoas como faz. Eu falei, cara, é porque eu não sou uma posição, eu sou o Itamir. Hierarquicamente, a gente precisa ter uma posição nas empresas e é assim que o sistema também funciona. Mas isso não me leva a lugar nenhum. Quem eu sou não diz a posição que eu tenho. Né? Então, eu quero deixar para os outros o que eu faço, não o meu cargo. Perfeito. O cargo vai ficar para quem quiser, mas quem eu sou vai ficar na sua vida, na vida de quem eu marquei. E é isso que me importa, de verdade. Então, a gente precisa, sim, ouvir. E acho que um dos fatores de eu estar aqui é por conhecer a empresa de vocês. Eu fiquei muito satisfeito de ver, né? Vocês se interessaram pelo nosso projeto, porque tem tudo a ver. Eu conversando um pouco com você, eu entendo por que as pessoas aqui falam bem de você. Porque você tem a mesma linha de raciocínio que eu. Com certeza. Eu só te agradeço mais uma vez. Pô, é prazerzaço, né, gente? Que bate-papo maravilhoso. E olha, antes que você faça julgamento aqui, qualquer entre, né, as nossas, né, nossos pontos de vista aqui, sim, nasci numa comunidade carente, sim, sei o que é ausência de alimento, sim, tive que estudar para conquistar alguma coisa. Assim como é o que o Itamir está dizendo. As oportunidades, elas vêm para a gente, mas elas encontram a gente em atividade. Ela não vai encontrar você deitadinho lá embaixo da coberta, quietinho, a oportunidade não vai te buscar lá. Você precisa estar pronto para ela. E é isso que o Itamir comentou com a gente aqui agora há pouco. Itamir, pensando um pouco dessa ideia do projeto, onde que você está olhando o futuro, né? Olhando para essa carência de conhecimento que as pessoas têm, a inteligência artificial, que é outra coisa que ela é maravilhosa, ao mesmo tempo que ela não cria. Ela busca um conhecimento já existente e traz uma reformulação daquilo como resposta, certo? Então, hoje, se a gente pega, por exemplo, essa geração que vai ter muito acesso a isso, ela vai achar que está criando alguma coisa a partir da inteligência artificial e, na verdade, não. Ela está indo buscar algo que já existe, né? Que talvez torne o país ou o mundo menos criativo por conta disso. Para onde você está olhando de futuro? Muito preocupado, verdadeiramente. Sou apaixonado por tecnologia, não sei mexer muito, né? Mas a inteligência artificial eu acho que é um grande problema hoje. As pessoas estão encantadas, né? Só que está acabando com a criatividade, como nós falamos. Ela veio para tirar mais ainda a nossa criatividade. Porque ninguém percebeu, mas a inteligência artificial ela vai te conduzir para o que ela quer, não para aquilo que você precisa. Então, como você falou mais cedo, é mais um facilitador que vai fazer com que as pessoas não criem mais. E essa geração vai continuar fazendo isso. Hoje nem trabalho de faculdade fazem mais. Né? Vai lá, cria, já dá para ele muda meia dúzia de palavras. Então eu tenho preocupação e é por isso que eu quero voltar a fazer o que vou fazer. É treinar, livro, escrever, pesquisar, exercitar. Então eu vou na contramão do que está acontecendo. O meu projeto é muito contramão de tudo que você está vendo. Eu vou fazer a concorrência da inteligência artificial. Esse é o grande problema. Aí esse nível de pessoas que vão se envolver comigo, que vai do chão de fábrica até uma alta diretoria, eles vão entender o objetivo e falar assim, ele está certo. Eu vou ter inteligência artificial um dia, mas não é para hoje. Nós não estamos preparados para isso. Na minha opinião, essa geração está preparada para usar inteligência artificial e ser criativo? Não está. Não está. Então, como você falou, eu assim, espero que as pessoas não julguem o que a gente está falando. Sim. Uma troca de ideia, eu posso não estar certo, você pode não estar, mas não há julgamento. Eu quero que as pessoas reflitam um pouco mais, que façam que os seus filhos, que os seus parentes, amigos saiam um pouco do computador e da internet e comecem a criar. Hoje você vai num restaurante, você vai num bar, né? Ninguém conversa. Todo mundo de pescoço baixo, né? No celular, as conversas acabaram, casamentos acabando, relacionamentos acabando, amizades acabando. Eu vejo meu filho, você não vai sair não, nós estamos todo mundo conversando. Que isso? Na minha época, você conversava, você fazia uma pipa, você fazia um carrinho de rolimã, você brincava de um esconde-esconde, você dava um estilingue. Não tem mais.
A gente precisava criar para fazer estilingue, né? Um carrinho de rolimã. Quem que faz isso hoje? Ah, não faz. Né? Eu estava conversando aqui ontem, né, na gravação do podcast com uma psicoterapeuta, aliás, psicanalista. E a gente estava falando o seguinte, né? Os filhos hoje, né, os jovens, as crianças, elas passam o tempo inteiro com o celular na mão, com o tablet na mão e tal. E aí, no começo da conversa, até a gente estava dizendo assim, poxa, os pais são responsáveis por isso, né? Porque a criança só tem um celular, só tem um tablet se os pais dão, né? Ah, meu filho só come porcaria. Pô, mas quem que compra? É isso aí. Então, os pais têm essa responsabilidade. Mas eu tenho um outro ponto de vista em complemento a esse, que os pais também estão precisando de ajuda. Talvez eles não estejam sabendo como fazer as coisas, porque os nossos avós, né? Eu tenho a mesma idade que você, eu faço 51 amanhã, inclusive. Eu faço esse ano também. Faz esse ano? Outubro. Outubro? Tá pertinho também, né? Os nossos pais, nossos avós receberam uma educação, tiveram uma série de dificuldades, e essas dificuldades elas foram diminuindo ao longo do tempo, o que trouxe para a gente ter o comportamento que a gente tem hoje. Só que assim, eu tenho a impressão de que muitos pais estão doentes por conta da sobrecarga de trabalho. E na minha visão, daí você me corrige, tem duas formas de você ganhar mais. Ou você trabalha mais, né? Então aumenta a carga horária, que tem um limite de 24 horas por dia. Quem sabe que é impossível trabalhar 24 horas por dia, mas o limite seria 24 horas por dia. E o outra variável é o valor da hora. Certo? Volume de horas e valor de horas. Se eu aumento o valor de horas, eu posso trabalhar uma quantidade menor de horas que eu vou ter um bom ganho. Só que para valorizar este valor de horas, só acontece isso quando eu amplio o conhecimento. Exato, mas é isso que eu estou buscando. O que compromete? As pessoas ou empresas para pagar mais têm que ganhar mais. Isso é óbvio, não é isso? Perfeito. E como que você ganha mais? Faz uma empresa ganhar mais? Você tem pessoas capacitadas no seu Sim. time. Hoje em dia você não consegue pagar mais porque todo dia é o mais do mesmo. Ninguém cria, ninguém faz. Capacite as pessoas e eu duvido que a sua empresa não ganhe mais. Conhecimento. Não tem outro caminho. A gente precisa trabalhar menos e ganhar mais. Mas as empresas não conseguem porque elas não desenvolvem nada. Eu te faço uma pergunta aqui. A Apple hoje é uma das maiores empresas do mundo em termos de faturamento e de marketing, não é? O que ela faz de diferente? O que ela faz de diferente, o que ela fez de diferente nos últimos 10 anos? Praticamente nada. Pois é. Só que a gente, num país de terceiro mundo, assim como de primeiro mundo, mais, a gente é consumista sem poder. A gente vive de status e não de conhecimento. Certo? Por que o Nokia não me atende? Por exemplo, né? Então, é fácil ganhar dinheiro. A Apple foi esperta. Falou assim, o pessoal consome, não preciso criar nada. Ela foi obrigada a criar várias versões do mesmo telefone com os mesmos recursos, cobrando mais caro. O que ela desenvolveu? Nada. Você pega da versão 11 para a versão 15, por exemplo, agora, o aparelho... Então, mas quem falou quantas pessoas eles mandaram embora nos últimos tempos? Ninguém fala. Não. A Microsoft mandou quantas pessoas embora? O que eles estão criando? Não. Eles viram que eles conseguem ganhar muito sem gastar muito. Sim. Agora, quem que vai acabar com isso? As pessoas sendo inteligentes. E tem algumas coisas também. Recentemente eu vi, por exemplo, na Califórnia, que eles... Se eu errar o número aqui, o pessoal me perdoa, mas eu me lembro porque tem uns 10 dias que eu ouvi a respeito disso. Que o salário de um atendente de lanchonete, como o McDonald's, por exemplo, na Califórnia, passou a $100 por hora. $100 por hora. Então, R$500 a hora de trabalho do cara. Isso aí. É insustentável. Ou o lanche vai ter que passar a custar um absurdo, ou é insustentável. Qual que é o efeito contrário disso? Automatiza e não contrata mais gente. Mas é o que vai acontecer. A indústria automobilística fez o quê? Automatizou. É isso. Não é Você isso? entra numa indústria... Então, mas eu ainda acredito, Cris, se a gente desenvolver pessoas, o mundo vai ter um retrocesso no bom sentido. Porque eu acho que as pessoas têm que ganhar mais. Só que a gente, de novo, a gente talvez entre num viés econômico, político, que eu não queria, para as pessoas não compreenderem. Eu não acho justo a carga tributária em cima dos funcionários que as empresas têm. Sim, eu preferia que retirasse isso e passasse isso para as pessoas. O governo não tinha que depender disso daqui. Passa para as pessoas também, já era uma forma de fazer. Mas isso está longe de acontecer. Quando isso está longe, vamos capacitar pessoas para que elas façam a empresa ganhar mais e, consequentemente, ela vai ser melhor remunerada. E assim, né? Você pega um movimento no Brasil
que é um movimento que eu tenho acompanhado, não sei se você tem visto, mas assim, cresceu muito no Brasil, o movimento onde empresas, elas capacitam empreendedores. Então, você tem várias aí, né? A gente tem um que é cliente nosso aqui da casa, inclusive. Tem uma grande de mercado que é o G4, né? O G4 Sim. Educação. Ele faz um programa de capacitação para empreendedores. Isso. Por que no Brasil aumentou tanto o número de empreendedores? Hum. As pessoas deviam se perguntar um pouco, por que esse movimento é tão diferente nos outros países? Porque, cara, tem coisa que você, quer saber? Eu vou começar a fazer sozinho minhas coisas aqui, porque não dá para ficar, né, pagando tanto imposto, ficando Exato. então as pessoas estão empreendendo, mas empreendendo em negócios menores. Sim. A hora que elas começam a crescer um pouco, que elas se deparam com a carga tributária de CLT, dessas coisas todas, que o cara, meu Deus, deixa eu diminuir de novo, deixa eu Exato. voltar para um outro formato, porque... Mas isso é também, é o que eu te falei, essas pessoas, não sei o viés do seu cliente, mas assim, eles estão capacitando as pessoas para falar que é empreendedorismo, mas eles esquecem que quando ele crescer não é aquilo que ele aprendeu. Exato. Por isso exato, que eu falo para você exato. que, de novo, temos que capacitar em todos os níveis. Perfeito. Todos os níveis. Sabe o que acontece? As fraudes que acontecem nas empresas acontecem nas pequenas ou nas grandes? As grandes? Em todas, mas em maior volume qual que é? Ah, sim. Nas grandes. Por quê? Por que tem fraude? Eu te faço uma grande pergunta. Por que existe fraude? Porque, sei lá... Vamos deixar de lado o caráter das pessoas, sim, tá bom? Sim. Mas por que em empresas você encontra fraude porque constantemente? O cara, de repente, acha injusto o que ele está pagando, porque ele precisa aumentar a margem, precisa sobreviver, ele precisa, sei lá, tem uma série de... Sim, mas um dos grandes viés é que as pessoas não conhecem o processo. Porque você não consegue fazer fraude sozinho. Você só faz fraude se você acha a ruptura dentro de um processo. Né? Aquela história, quem rouba um, rouba 1 milhão, não é isso? Então, quando você não tem capacitação de pessoas e pessoas que conhecem do processo, sempre vai haver ruptura. Então, quando eu falo que eu tenho que treinar, investir em treinamentos internos focado na sua empresa e que você faz a pessoa sentir parte do negócio, você não vai ter fraude. As empresas grandes hoje são frias, as pessoas nem se conhecem. É uma troca por e-mail, WhatsApp, nem olha na cara. Traga as pessoas para você. Ensine as pessoas a gostar do que ela faz. Dê a ela valor que ela tem. Não sei se você me compreende. Sim. Ela se sentir parte daquilo, ela ser valorizada. Nossa, eu que fiz. Sou eu que desenvolvi. Foi eu que criei. Você não tem fraude. As fraudes acontecem que a pessoa não é parte daquele negócio e ela fala, olha, eu não gosto daqui. Aí vem um cara lá de fora, ó, se você receber esse copo aqui, eu te dou 10. Se você não sei o quê... E só passa isso se você não tem controle do que você faz. E as grandes empresas não têm. Todas as grandes empresas que a gente viu ultimamente não passou por fraude? Sim. Então, vamos falar do último mais aí, só para a gente não entrar, mas americanas. Quem diria que ela aconteceria? Agora, quem que passou na fraude? Ela passou por grandes auditorias e os chamados 3 caras que dizem que entendiam muito de negócio. Se entendesse, não aconteceria o que fizeram, né? Porque eles sabiam o que fizeram e pediram para fazer e tinham feito isso numa empresa anterior. Então, eu sou uma pessoa assim, que eu trabalho para capacitar as pessoas e deixar legado para as empresas, que é não ter fraude, não ter falcatruas. E as pessoas só não fazem fraude e falcatruas se ela entende o processo que ela trabalha e ela está dentro do processo. Insira as pessoas, porque quando você insere, você vai pagar melhor. Sim. Você vai trocar um cara de 1.200 por um de 5.000? Às vezes você não troca. Agora capacita que você paga 3 Exato. e depois você chega no 5. Exato. Aí a empresa isso, cresce. né? É lógico, porque eu vou te dar... Rapaz, se eu te contar ao longo da minha carreira que eu já peguei de fraude nas empresas que eu passei e coisas que você acha que é bobo. Trabalhei uma época numa empresa que você viu aí no meu currículo de automotivo. Quando eu vim transferido de Betim para Varginha, uma época, tá? Eu cheguei aqui tinha um fornecedor que só entregava o produto depois do horário. E eu falei, eu nunca aceitei que nenhum recebimento nas empresas fosse depois do horário. Tem que ser horário comercial. Sim. E ele entregava umas bobinas muito grandes. Aí eu falei, tem erro. Aí um dia eu falei, não falem nada, eu chamei uma equipe e eu vou vir receber a bobina com vocês. O cara começou a descarregar as bobinas, eu falei assim, abre todas elas no pátio para mim e faz a contagem dela. Era bobina de 50 metros. Quanto que vinha em cada bobina? 30, Nossa. 35, 40. Isso, mas tem aos montes e todos os dias. Todos os dias. E isso eu passo para minha equipe, dou exemplos de vida, faço. Esses dias, uma menina que trabalha para mim, que ela não era nada, ela era também uma, desculpa a palavrado, perdida. Fui capacitando, hoje ela era minha coordenadora de controladoria. Ela veio toda orgulhosa contar que ela foi lá conferir os estoques e ela encontrou a mesma história que eu contei, que aconteceu comigo há 25 anos atrás. E acontece até hoje, os fornecedores fazem isso. Agora, faça como essa menina que eu desenvolvi, que peguei ela do nada
Ela não era ninguém, está terminando de se formar, é uma coordenadora de controladoria, ela ama o que ela faz, ela ama a empresa. Ela faz por você. Então, você vem capacitando as pessoas, né? Você vai moldando a vida. Então, você transforma a vida. E transformando vida, transforma a empresa. Perfeito. Eu garanto, você é um CEO de uma empresa. Sim, sim. E pelo que você é apaixonado por pessoas e pelo que ouvir as pessoas falar de você, você deve ter o mesmo viés. Sim. Quem está aqui hoje deve amar fazer o que faz. Então, teoricamente, você não se preocupa com mais pequenos detalhes. Aqui, pouco mais da metade das pessoas que trabalham aqui na empresa tem mais de 10 anos. Então, a história que você me contou da última contratação, ou da última, não, de uma das contratações que você fez é brilhante. É isso que a gente vai mudar o mundo. E eu garanto para você, com todas as letras, a gente consegue. Consegue. E tem muita gente que precisava vir com a gente, acreditar. Se a gente fizer uma união dos empresários, uma união de parcerias fortes, sem só pensar no viés econômico, porque vai acontecer. Sim. Não adianta a gente não pode ser demagogo Claro. ao ponto de falar que ninguém quer isso. Todo mundo quer. Mas deixa ele vir de forma natural. Faça as coisas acontecerem dia após dia, passo by passo. Step by step, né? Vamos dizer assim. Sim. É a entrega de valor, né? Se entregar valor, o mercado como um todo, eu acho que até o universo percebe isso Exato. e E devolve, conspira a favor. né? Conspira a favor. Eu falo assim, quem descansa bem, quem dorme bem, trabalha bem. Eu sou um cara que quero tirar o sábado e domingo de todas as empresas que eu trabalho. Meu, é difícil você ficar pedindo para as pessoas trabalhar sábado. Precisa, às vezes. Tem negócios e segmentos que precisa. Mas quando dá, não faz a pessoa. E deixa o cara ficar com a família, deixa o cara namorar, deixa o cara curtir o filho. Segunda-feira ele é outra pessoa. Tem gente que não tem que ir porque eu pago. Eu já ouvi muito isso. Principalmente os pequenos e médios empresários. Sim. Não, rapaz, paga para ele dormir, cara. Deixa ele produzir segunda-feira. Se o cara bate 10 caixas, ele vai bater 20, porque ele tá feliz. Ele curtiu sábado, domingo, um churrasco, foi aonde ele quiser. As pessoas não pensam assim. A gente tem que capacitar, tem que valorizar. Sim. E valorizar, às vezes, não é dinheiro. É reconhecimento, é capacitação, é deixar o cara em casa. Um dia o cara faltou, meu, não desconta a falta dele, não. O cara é bom. Então, é um jogo que eu digo para você que é o melhor dos jogos, que é investir em pessoas, acreditar nas pessoas. Eu me recordo um dia fazendo mentoria de uma empresa e o gestor da área falou assim, não, eu quero desenvolver a visão de dono das pessoas aqui. Elas têm que ter visão de dono e tal, não sei o quê. Beleza. Aí, assim, a visão de dono, ele era, tem que trabalhar até tarde da noite, não sei o que lá e tal lá. Tá, mas aí, uma das situações lá, a funcionária precisava ir ao médico. Ela vai ao médico, mas aí eu preciso de um atestado e eu quero que ela, não sei o quê. Mas é visão de dono. Você quer só que ela faça, mas pô, dá liberdade para ela. Se ela de repente tem o aniversário da filha, sei lá, tem alguma coisa naquele dia e é algo que você pode abrir mão naquele dia porque não vai causar tanto impacto para você, pô, então faça o contrário também, né? Não é só pro lado da empresa. Você tem que reconhecer ela como, se você quer a visão do dono, a visão para os dois lados. Pois é, eu uso uma frase muito que eu falo para as pessoas que eu trabalho, as empresas que foram familiares, que eu já trabalhei, o dono quebra, o empresário não quebra. Sim. Porque o dono é isso. O dono criou um negócio com muito sacrifício, muita luta, e eram tempos diferentes. Deixa o dono de lado e vira empresário, vira empreendedor, que aí você cresce. Porque o empreendedor tem visão. Deixa ele ir no médico, ela me ajuda, eu não vou descontar, porque não é testado. Se ela estiver mentindo, ela vai cair sozinha um dia. Você concorda comigo? Sim, sim. A pessoa que não sabe aproveitar da liberdade, ela cai sozinha, você não precisa tirar. Porque ela não vai se fazer parte daquele meio, né? Entendeu? Então, essa história de dono, para mim, não existe. O cara que continuar com a cabeça de dono, ele não vai crescer. Uma hora ele vai cair. Porque as pessoas começam a não olhar mais para ele. Então, essa história de falar assim, faz o papel de... Não, eu não vou fazer o papel de dono, eu não criei o negócio. Eu tenho que trabalhar como se fosse empresário. Pensando que se a empresa fosse minha, mas não como dono. Como se eu fosse o número 1 da empresa. O dono, cara, ele sofreu muito, ele quer tudo, né? Trabalha 8, 10, 12, 14... Não existe isso. Você tem que fazer as pessoas trabalharem para você. E você tem que trabalhar como se você amasse aquilo que você faz. O dono tem apelo emocional, né, com a 100%. empresa. Né? Ele não, o sentimento de dono é assim, quando ele está pagando por alguma coisa, não é como se estivesse saindo do CNPJ, é como se estivesse saindo do CPF. Aí dói, né? Às vezes você fala assim, vamos pagar um treinamento. Não, isso é muito caro. Aí a empresa dele não cresce, porque ele pensa no suor do bolso. Não é bolso mais, acabou. O bolso está lá na pessoa física, deixa o caixa da empresa rolar para os investimentos que a empresa precisa. Então, Cris, de novo, estou sendo muito repetitivo, mas eu só acredito em treinamento interno focado para o seu negócio. Você pode ter grandes treinamentos externos, lógico que tem. Né? Posso até estar sendo leviano que você não aproveita, mas a aplicabilidade de treinamentos no dia a dia da empresa, eu acho que ele é complexo. É sim. Eu acho pouco provável. Agora, invista as pessoas, faça um treinamento. Eu tenho uma mania de fazer treinamento que é diferente do meu projeto. Eu pego a empresa e misturo pessoas de vários departamentos e dou um treinamento como se fosse, como que eu posso te dizer, uma escola.
faço eles criarem, faço eles apresentarem projetos para a empresa. Mas o que eu quero com isso? Que as pessoas se conheçam um departamento com esse outro, para saber a dificuldade do outro. Porque nas empresas acaba gerando muito feudo, né? Compras briga com comercial, que briga com financeiro, Então, eles falem muito mal um do outro, cria os feudos que eu chamo. E como que eu quebro o feudo? Pô, deixa eu entender a dificuldade do Cris, né? Quando você está sentado na mesma mesa, você começa a falar dos seus processos. Puta que pariu, desculpa. Eu que errei. Foi eu que errei. Eu vou mudar minha maneira de lidar. Então, quando você tem o olho no olho, você faz as pessoas conversarem, você automaticamente transforma a vida da tua empresa. Sim. Você sai daquela rotina. Então, eu perco dias, eu ganho dias, e tiro as pessoas e ponho numa sala, todo mundo junto, mas em vários blocos, mas cada um do setor. Eu misturo as pessoas, para que elas se conheçam, para que elas se compreendam. Ali é uma forma de você treinar e capacitar sem que eles percebam. Porque eles são obrigados a se relacionar, são obrigados a criar ideias junto. Então, eu ponho pontos que envolvem todos os setores junto e que está ali, está cada um de um setor. Eles precisam resolver aquele problema ali. Aí um começa a falar, nossa, meu processo era assim. Então, sim, é muito bacana. Quando você faz a pessoa criar e energizar dentro daquilo que ela faz, o resultado, para mim, é brilhante. Em que fase do projeto você está hoje? Não, eu estou estruturando. Esse projeto Universidade de Bonella está no embrião. É um sonho meu. Né? E eu estou fazendo a Universidade de Bonella porque a empresa que eu defendo hoje são pessoas fantásticas que eu falei que eu vou deixar um grande legado para eles. Perfeito. E eles apoiam tudo que eu faço, então isso me dá uma liberdade muito grande de trabalho. Então eu vou deixar esse legado. Então eu nasci e comecei a contar ideia para algumas pessoas. A primeira pessoa que eu contei foi o André da TOTS, né? Que eu fui buscar parceiros para ver o que pode me ajudar. Sim. Aí através do André chegou no Flávio, que chegou na Spend. Na Spend através da Fernanda. Então, assim, eu estou estruturando o processo. E o mais bacana, você não tem noção de quantas mensagens eu recebi de pessoas querendo participar do projeto. Uma grande universidade quer participar, eu tenho um banco que quer participar. Eu estou assim, eu preciso agora realmente sentar com umas pessoas que eu acredito que vocês vão poder me ajudar muito. Sim, estamos juntos. Para fazer esse projeto crescer, cara. Porque a receptividade, sem eu fazer nada, através de uma postagem no LinkedIn, as pessoas estão vindo até mim querendo participar. Então, assim, eu estou meio precisando agora de uma ajuda estrutural, vamos dizer assim, para que o negócio saia do papel de verdade. Eu vou fazer de alguma forma. Sim. Mas se eu tiver grandes marcas como vocês, como a TOTS, que através deles estão participando, o banco eu não quero falar ainda, claro. Só para não... que eu vou ter uma reunião segunda-feira para a gente bater o martelo. Mas, assim, rapaz, eu estou muito feliz de saber que eu não penso sozinho. Fiquei muito prazeroso em te conhecer, porque eu vi um pouco já de você assim. Então, eu sou um fã, de verdade, de pessoas, cara. Eu até brilha meus olhos em falar que eu vou conseguir tirar um sonho meu do papel. Porque é um sonho meu, né? O Bonella hoje me proporcionou fazer isso dentro da empresa deles. Porque eu não tenho o melhor case para fazer. É no agro. Agro, você sabe que eu tenho pessoas menos capazes no chão de fábrica. Sim. Eu falo chão de fábrica, que é a plantação. Menos preparadas só, né? Mas as capazes, elas, né? Elas então, são... Não, então são que eu tenho pessoas que eu falei para você, que era do Sim, campo, sou analista de controladoria meu, né? Tenho pessoas que eram cozinheiras, sou analista de controladoria. Eu quero trazer todo esse pessoal para dentro, dar valor a eles. Então, tem um viés social muito forte. E quero pegar as pessoas da região que estão perdidas por aí, ou que estão perdidas porque usam droga, ou porque gostam de dinheiro do governo. Quero fazer eles entenderem que eles podem mais. Que eles podem fazer o que você falou, ter mais. Ter uma boa casa, ter um bom carro, viajar, curtir família. Eu quero fazer que eles possam. Porque se eles puderem mais, eu posso mais como empresa, eu vou crescer. Sim. É óbvio que eu vou ter resultado para a empresa que eu trabalho hoje. Então, é por isso que eu estou, assim, firme e forte, acreditando na multiplicação de conhecimento. Né? Tamir, você que conhece, né, esse mercado do agro, ou não só o mercado, mas a realidade, né, das pessoas, como é que é hoje? Hoje todos eles têm celular. Como é que funciona a parte tecnológica para a gente chegar até eles hoje? Todos têm celular. Todos têm? 100%, você não acredita, mas todos têm. Desde dos pais aos filhos que moram nas nossas fazendas, todos têm. Eles brincam com a gente às vezes que a internet está ruim. Que legal. Então eles têm acesso à internet, eles têm o equipamento, que já é fundamental, né? E tem uma coisa que veio até antes, eles sabem ler. Sabem. Né? Alguns não, infelizmente. E como é que a gente chega nesses daí também para ajudar? Tem alguma coisa que você acha que a gente pode fazer? Sim, eu quero parceiros que sejam professores de português, que ensinem a ler e escrever. Eu quero tudo isso, eu quero dar oportunidade. Então, eu estou buscando isso. Eu quero aquele que não tem, que sabe só escutar, né? Não sabe ler e escrever. Eu quero alguém, uma turma que vai fazer esse pessoal ler e escrever. Você entendeu? Porque eles querem. É aquilo que eu te disse. Eu ouvi isso deles. Só não tiveram oportunidade porque eles tiveram que trabalhar desde cedo para trazer o pão para dentro de casa. Então, eu quero mexer nisso. Por isso que eu falo que é um viés social.
Os que quiserem ler e escrever, eles vão ter oportunidade nessa Universidade de Bonella. Então, é um negócio muito diferente. Eu não estou visando lucro, não quero dinheiro de nenhum parceiro, eu quero pessoas que tenham o mesmo engajamento que eu tenho para desenvolver um mundo melhor. Óbvio que eu vou começar na empresa que eu defendo hoje. Claro. Acredito que isso vai se tornar um negócio muito bacana por aí, um exemplo, que hoje ninguém está pensando nisso. Se você pegar hoje quem faz isso com uma maestria, procura um case de quem faz isso. Para este público, Não eu tem. desconheço. Eu também, eu busquei, li muito, pesquisei muito para ver se eu não estava sendo demagogo e achando que eu estava fazendo alguma coisa diferente. Juro para você, eu puxei no Google, que é a única referência que nós temos hoje. Sim. Não tem. Não tem. Então, eu acho que vai ser um negócio inovador, vai impactar se eu conseguir o objetivo, porque a gente vai realmente dar vida para as pessoas. Pessoas que não se acreditavam. E a gente vai acreditar neles e fazer com que eles acreditam. Então, assim, eu, de coração para você, veio de berço isso. Eu quero ajudar as pessoas, cara, de alguma forma. E eu sei que eu vou fazer. Nem se eu tiver que ensinar a ler e escrever. Eu não tenho problema. Mas que eu vou fazer, eu te afirmo que eu vou fazer. Eu tenho certeza. Eu sinto o brilho nos teus olhos quando você fala. Mas cara, é a minha vida. Eu vim de uma origem simples como você. Né? Meu pai chegou onde chegou, eu vi meu pai trabalhando no escritório, mas ele e minha mãe até de madrugada, na época eles cortavam um coador de café assim. Meu pai com as mãos tudo arrebentadas, varava a noite para ir trabalhar no outro dia. Então, eu sou de uma família humilde, eu nunca tive mistura todos os dias, comi muito sopa de fubá com ovo para me sustentar também. Então, como eu vi que eu vim de uma família guerreira que precisou para chegar em algum lugar, meu pai, graças a Deus, chegou onde ele podia chegar, foi comandando uma empresa na América Latina, né, uma grande multinacional, mas através desse esforço. Vendia salgadinho na empresa, vendeu, como é que eu posso dizer? Produto de limpeza, né? Levava. Então, poxa, como é que eu não fui atrás se eu vi o meu maior exemplo fazer isso? Então, eu busquei e agora eu quero dar oportunidade para quem não tem. Perfeito. Eu não tive isso, tá? Em nenhuma empresa que eu passei, ninguém me deu nada. Se eu não tivesse dado, eu também não recebia. Então, eu busquei e hoje eu quero poder ajudar alguém, Cris. Perfeito. Espero que encaixe um pouco na sua filosofia, a Demais. filosofia da sua empresa. Demais. E eu acho que isso, cara, isso de coração, independentemente de qualquer retorno financeiro, vai ser bom para nossas vidas. Eu acredito. Os filhos da gente vão olhar na cara da gente e falar assim, não acredito que vocês fizeram isso. Entendeu? É isso que a gente tem que chegar. A sua esposa, a minha esposa vai olhar para mim, poxa vida, dentro de casa eu não tenho uma pessoa que só trabalha. Eu tenho uma pessoa que mudou a vida de muita gente. Cara, se eu te mostrar meu LinkedIn, meus WhatsApp, o orgulho que eu tenho de pessoas que trabalharam comigo quando forma, ou só agradecendo, que preço que você paga nisso? De você ter orgulho de você, sem precisar fazer propaganda. Para mim não tem dinheiro que pague. Concordo com você. Sabe, sair daqui hoje e falar assim, não sei se eu estou falando demais, falando besteira, mas enfim, pô, Itamir, gostei da conversa, vamos conversar mais, independentemente de podcast ou não, o que a gente pode desenvolver junto, fazer junto, sabe? Essa sinergia e essa cadeia que eu precisava criar, que no mundo não tem hoje. Quando os empresários se reúnem, eles conversam do quê? Sem demagogia, o que eles conversam? Não, normalmente fala de negócio. Sim, mas só pode falar de negócio. Em que momento, antes de falar de negócio, para ter negócio não tem que ter pessoas? Sim. Quando eles sim, falam de sim. pessoas? Eles Eles acham que é contratar e pôr para jogar. E não é. É por isso que quebram, por isso que startups depois não vão para frente. Antes de falar de negócio, falar que tipo de pessoas eu preciso para o meu negócio. Você nunca ouviu isso. Você nunca sentou numa mesa e o cara, a primeira coisa de falar, antes de ver um novo negócio, desenvolver um novo negócio, ou uma nova empresa, assim, qual é o tipo de pessoas que eu quero para mim? Você já ouviu essa conversa? E eu trabalhei em grandes projetos. Nunca foi falado em nenhuma mesa. E quando eu falei isso uma vez, eu fiz um grande projeto que tive até ido a Polônia, Alemanha, Estados Unidos, para uma multinacional. Nunca foi falado que nível de pessoas que você queria, ou que tipo de pessoas. Quando eu fui à mesa e falei, eles falaram assim, não precisa, a gente contrata. Eu sei que contrata, mas como contrata? O que você busca? Papel? Vai ler o currículo, aí o cara não te entrega, você tem que mandar embora. Não. A essência das empresas, antes de fazer qualquer coisa, assim, qual é o tipo de pessoas que a gente quer? Que, de novo, vou repetir, foi a sua entrevista que você contratou uma pessoa. Hoje eu te garanto que ela deve ser uma bela funcionária sua. Sim. Então você contratou pessoas. Não é isso? Sim. As empresas não falam isso. Os empresários falam que é dinheiro a todo momento. Dinheiro é necessário, cara. Mas se você contratar bem e fizer bem, é consequência. É consequência, concordo contigo. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Se um dia a gente sentar numa mesa para falar de negócio, mas antes do negócio falar de pessoas, o meu negócio tem muito mais chance de ser bem sucedido do que você pensa. Concordo com você. E você falou uma palavra agora há pouco também aí que eu gosto muito, que é a palavra legado. Isso. Né? E eu costumo dizer da diferença entre herança e legado. A herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. É isso. Né? É isso. E acho que esse trabalho seu vai deixar muita. É a diferença entre vitória e conquista, não é isso? Quem gosta de história pode até ver se eu estou errado.
me corrijam aí os seus seguidores. Qual é a diferença entre vitória e conquista para você? Vitória e conquista. Putz, você fez uma pergunta... Sabe qual que é a maior diferença? Qual que é? A vitória é passageira, a conquista é eterna. Entendi. A vitória passa. Quando você acha que você teve uma vitória e chegou em algum lugar, você chegou em lugar nenhum. Nas grandes revoluções da vida, da história, o que você ouviu falar? Fulano conquistou não sei o quê. Sim. Inglaterra, você não sempre falou em conquistas? As guerras não eram conquistas? Sim. Ou eram vitórias? Não, conquistas. O que eles perderam depois da conquista? Nada. É, porque a conquista conquistou, é seu. Por que o brasileiro, se você o pegar título. no viés do esporte, ele nunca se mantém como número 1 do mundo? Repara e veja se eu estou errado. Porque ele gosta da vitória. Ele gosta do holofote. Eu cheguei. Tá bom, chegar qualquer um chega, cara. Se mantenha. E é esse que é o difícil. Eu te falo hoje, a gente tem um país do futebol, não é? Deveria ser, né? Deveria. Qual é o legado que o futebol deixou para nós até hoje? Pô, hoje você vai... Não tem legado, É. cara. Um país que era país do futebol, que se não tem um título há mais de 20 anos, que legado? Não tem legado. Entendeu? Eles foram de vitórias em vitórias, tirando dinheiro, acabando com a base, acabando com as pessoas. Consequentemente, a gente não tem mais nada. Se nós somos país de futebol, no mínimo, a cada 2 Copas a gente ganha uma. Verdade. Aí era legado. Porque as pessoas assumiram esse legado e queriam aquilo. Como ficou fácil ganhar dinheiro em cima do futebol, você não treinou mais ninguém, você não capaz. Eu não preciso mais da base, eu não preciso de pessoas, eu preciso do dinheiro que ele me gerou. Aí eu pago altos salários, que para mim é uma lavagem de dinheiro, porque não tem sustentabilidade para isso, ou sustentação para isso. Mas acabou, não tem mais graça. Eu fui apaixonado por futebol, não assisto futebol, cara. Qual é a graça do futebol hoje? Fala para mim. Não. Porque a gente viveu de vitórias, nós nunca tivemos Até porque meu conquista. time só tá perdendo. Exato. O meu até que tá ganhando, mas... E eu falo para você, como a gente nunca passou por guerra, a gente nunca conquistou nada. A gente veio de uma origem que desde lá de trás a gente foi roubado, né? Foi troca, o jeitinho brasileiro, o favor. A gente não passou por nada para ter que conquistar alguma coisa. O que o brasileiro conquistou verdadeiramente falando? Pouco. Teve herança. É. Tudo que nós temos aqui é herança que herança. descobriram e deixaram aqui. O que nós conquistamos? Se a gente tivesse conquistado, eu não mando minhas principais matérias-primas para fora para comprar mais caro. Mas enfim. Mas é pessoas. As pessoas foram desenvolvidas errado. Tudo que eu falar para você, independentemente de viés econômico ou político, é pessoas. Se você põe na cabeça das pessoas o que é certo, ela não faz errado. Só que elas aprenderam a fazer errado. Na própria empresa, você vai lá, você tem que criar um processo, uma regra. Dá esse jeitinho para mim, eu estou precisando. A partir do momento que você fez o jeitinho virou regra, a sua empresa vai pagar caro. Descobriu um atalho. Então, cara... Meu amigo, eu tenho tanta pergunta para você aqui. Ó, o que significa para você multiplicação do conhecimento no contexto colaborativo? Sim, essa é uma pergunta muito bacana. O que significa? Você fazer com que as pessoas do seu meio sejam os próprios treinadores de pessoas. O que acontece? Eu tenho na minha empresa. Eu vou contratar a empresa do Cris? Não, eu quero a empresa do Cris como meu parceiro. Mas eu quero que o meu coordenador de controladoria vá lá e dê um curso para as pessoas. Ele mostra o que ele faz, a importância do que ele faz. Ele vai contar da sua origem, por que ele chegou. Correto? Sim. Aí você pega, esse mesmo professor vai ser aluno. Porque ele vai sentar na turma de compras para ele entender o que é compras, como que uma empresa faz. Então, você faz com que as pessoas troquem experiências em cima daquilo que ela está hoje. Essa é meu viés da multiplicação do conhecimento colaborativo. Que você vai me ensinar, eu vou te ensinar. Então, você vai pôr aqui numa roda de empresa que um dia você é professor, o outro dia você é aluno. E no outro dia você é o tutor. Um aprendizado em rede. Sempre. É uma teia de aranha. Uma teia. Um aprendizado como uma teia de aranha. É exatamente. Você vai fechando o círculo. E quando eu faço isso, é onde eu estou falando para você que eu acabo com as rupturas de processo e as fraudes nas empresas. Porque todo mundo vai conhecer tudo. Então, qualquer desvio, o mais honesto vai levantar a mão em algum momento. Então, quando você faz que todo mundo entenda da cadeia de processo e participem dele, além de você ter o conhecimento sendo expandido, você não vai ter fraude na sua empresa. Eu te garanto o que eu estou te falando. Eu te afirmo aqui. Eu quero que alguém me desafie e fale que eu estou mentindo. Entendeu? Entendi. Faça isso na sua empresa, colabore, todo mundo tem que saber disso. Porque assim, não, eu trabalho em compras, eu trabalho em marketing, Mentira, cara. Você tem que saber como compras funciona, como o financeiro funciona, como o almoxerifado fala. Todo mundo tem que saber tudo. Porque você lá em marketing, um dia você viu alguma conversa diferente, você vai ser o primeiro a levantar a mão, cara. Faça as pessoas serem colaborativas. Perfeito. É só que para ser colaborativo, você tem que ensinar e aprender. Eu gosto muito de, quando eu olho para as teclas do teclado, tem a setinha dos dois lados e uma para cima e uma para baixo, né? Então eu vejo assim, quando eu convivo com alguém que o conhecimento dele está acima do meu, na setinha para cima, eu aprendo.
Quando a setinha está para baixo, eu ensino. Quando a setinha está na lateral, eu troco. A gente Isso. faz troca, É isso aí. não é? Mas sabe o que é mais legal? A gente ter a humildade de saber que a gente veio aqui para servir. Uhum. E o que é servir? É fazer pessoas melhores que a gente. Porque a gente não é nada, né? A gente tem uma experiência maior que os outros. Às vezes a gente teve mais oportunidade ou buscou as oportunidades. Correto? Forme gente melhor que a gente. Quanto mais gente melhor que a gente, menos a gente trabalha e mais a gente constrói pessoas. Perfeito. O nível que a gente chegou hoje não é o nível que a gente tem que ganhar muito. A gente tem que fazer as pessoas ganharem muito. Uhum. E, consequentemente, a gente usa mais a nossa cabeça. Então, eu quero pessoas melhores do que eu. Não estou dizendo que eu sou alguém, eu sou alguma coisa. Mas se eu formar pessoas que conhecem mais do que eu já estou feliz. Perfeito. Esse, para mim, que... Não sei se eu respondi exatamente o que Respondeu. estão perguntando, mas acredito que é isso. Por que é crucial investir na multiplicação do conhecimento? Justamente pela capacitação, pela Uhum. evitar fraudes e para formar um mundo melhor. Perfeito. Não só uma empresa melhor, é um mundo melhor. Um mundo melhor, né? Você imagina, qual que é a diferença hoje de você pegar um trabalhador rural? Se você sentar para conversar, esse nível de conversa como nós estamos tendo, ele vai ficar aqui com a gente? Vai achar um porre, né? Provavelmente não. Agora, mostre para ele que essa conversa é importante. Se ele começar a entender as palavras, você parar. Um defeito nosso que eu vejo muito nas empresas, e até tem uma matéria para escrever sobre isso, a gente está usando muito palavras em inglês nas empresas. Nós somos uma empresa brasileira. Uhum. Você tem que falar a palavra em inglês quando você estiver numa reunião com pessoas que falam inglês, não é isso? No campo, se eu começar a falar forecast, budget, cash flow, cara, ninguém vai querer falar com a gente. Não faz sentido. Não faz. Então vamos aportuguesar as coisas e trazer as pessoas do nosso lado. Falar a língua do povo. Eu falo assim, né? Quando eu falo língua do povo, não é uma língua diferente do português. É ser humilde, para de falar, ser bonito. Nossa, é bonito falar forecast? É bonito. Claro que é. Mas se ninguém entender, não vale nada. Não vale nada. Então, Concordo com você. é por isso que eu estou falando. Eu quero pessoas que sentam, que possam conversar com a gente de nível, mesmo que elas sejam pessoas que estejam carpino lá no campo. Sim. É isso que eu quero. Porque você sabe que tem pessoas que vão aprender, mas não querem sair do que eles fazem. E é bonito e orgulhoso, porque é um tudo trabalho de muito Carreira- orgulho com qualquer carreira um. Y é isso, né? Eu posso ser um bom técnico, eu posso ser um bom gestor, um bom Exato. líder. Mas tem cara no campo, ele só quer aprender, às vezes ele não Sim. quer sair. Mas eu quero essas pessoas perto da gente. Que essa Sim. conversa um dia, tem uma mesa aqui com pessoas que gostaria que você participasse e te convida lá na fazenda para Opa, você falar com essas aceito. pessoas. Aceito. Lá a gente faz o café com a Vou diretoria. aprender demais. Rapaz, a hora que eu mais aprendo é quando a gente faz o café com a diretoria. Você não tem noção. Primeiro que eles acham que a gente é Deus, né? Que a gente é Deus. Quando eles desmistificam tudo isso, a sinergia é tão grande, o aprendizado, eles começam a trabalhar melhor. Hoje tem uma briga lá, a gente está com 800 colaboradores, tem uma briga para quem vai participar, porque a gente faz uma vez por mês, um número restrito, porque senão também não dá tempo. Rapaz, você não acredita, eu estou aprendendo todo dia. Aí a menina está me cobrando que dia que vai ser esse mês, né? A gente marcou a data agora para a semana que vem. E aí eu vou no campo, quando eu estou andando, todo mundo, mas que dia que eu vou? Então você cria uma cultura que fica gostoso trabalhar. Porque a gente não é ninguém, cara. Concordo com você. Entendeu? Concordo com Então você. é por isso que eu quero pessoas perto de mim. Porque, Incluir essas pessoas, né? rapaz, eu sempre aprendi que na posição de CFO, CEO, diretor, gerente, o cara que fica sentado atrás da cadeira é o que menos vai crescer e menos vai fazer a sua empresa crescer. Então, desde que eu comecei como analista, controle, eu sempre fui muito nas fábricas para conversar com o chão de fábrica. Para eu saber custear, eu tenho que saber como a máquina funciona. Não adianta a minha teoria da faculdade, uma teoria, não adianta. Ela não escreve nada, não diz nada. Agora, vai lá ver como funciona. Se o tempo que você aprendeu é aquela forma de calcular é assim, aí aqueles caras que operam, eles sabem muito mais que você. Aí você aprende, aí você vai para a tua mesa mais capacitado, você vai fazer um negócio com mais bagagem. Quando você entra numa reunião, você explica até como a máquina funciona. E foi assim que eu aprendi. Indo no campo, ouvindo as pessoas. E agora eu quero que tudo que eu aprendi com essas pessoas, eu quero devolver para eles. Perfeito. Por isso o projeto. Perfeito. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Eu sei que o tempo já está aí, mas eu tô gostando do papo aqui, gente. Espera mais um pouco, dá mais um tempinho para mim. Eu falo demais, né? Nada, cara, tá maravilhoso. Maravilhoso. De que maneira a multiplicação do conhecimento contribui para o desenvolvimento coletivo? Você já deu até algumas... Sim, sim. A contribuição é aquilo que eu te falei, dar vida às pessoas. Uhum. Porque a vida das pessoas não é só trabalho. A gente tem que fazer com que eles se sintam importantes para buscar o mais. Não trabalhar mais, horas a mais. É trabalhar as horas necessárias e ganhando mais. Perfeito. E você só vai conseguir isso com conhecimento. Com conhecimento. Essa aqui também é boa. Quais são os principais obstáculos ao promover a multiplicação do conhecimento? Os obstáculos. Isso. Ah, Pergunta difícil não. essa, né? não. Não? Os maiores obstáculos hoje são também as mesmas pessoas.
Porque é difícil você achar hoje uma empresa, como a empresa que eu defendo, que me permite fazer um projeto como esse. Porque um projeto como esse, por mais que você não invista diretamente, ele é caro. Por quê? Eu vou parar um dia as pessoas. Eu vou parar o dia. Eu vou escolher um dia ou vários, dependendo de como a gente formatar o processo, eu vou parar. A empresa vai literalmente falar que esse dia não tem expediente. Eu vou formar pessoas. Então, quem que está disposto a fazer isso? Se for um tipo de empresário, né, que está só no olhar do resultado do dinheiro. Exato. Então, isso eu tenho a alegria de estar podendo fazer, porque a empresa que hoje eu defendo, o Grupo Bonella, está me permitindo fazer isso. Porque eu provei valor para eles. Eu provei, sem fazer isso, o quanto de pessoas eu trouxe para dentro da empresa que já estavam, mas não tinha valor. Então, eles compreenderam isso. Tá? Então, a barreira é pessoas. Mesmo as grandes empresas que não têm dono. Tem vários donos, acionistas. Sim. Que dia que você para uma sexta-feira e fala, hoje é dia de treinar o chão de favor, hoje eu não vou produzir? Quem vai te deixar fazer? Cadê o cara lá do PPCP planejando, falar, eu já fiz meu estoque aqui, não posso parar, que meus pedidos já estão entregues, pode parar. Quem faz isso? Que diretor, ou CEO, ou CFO vai descer e vai falar, eu vou fazer isso? Fala para mim. É difícil. Eu retroajo a pergunta que você me fez quando eu falo que os empresários sentam para falar de negócio. Não falo de pessoas. Porque se ele falar de pessoas, ele falar um dia por semana, a cada X tempo, é treinamento total. Eu não vou produzir, eu não vou fazer. Você não está perdendo, cara, você está ganhando. É a metáfora do afiar o machado, né? Isso. Se afia o machado, vai ter mais performance para cortar a árvore. Pô. Isso aí. Se você ficar com o machado, não vai cortar nada. Entendeu? Sim. Então, o maior desafio que você fala que eu enfrentaria em outros lugares seria pessoas. Então, eu acredito que eu tive a oportunidade, estou muito satisfeito, brilho os olhos, porque eles realmente compraram a minha ideia. É uma coisa assim, cara, que não vai ter preço para mim. Sim. Eu sei que eu vou cansar mais que os outros, eu vou trabalhar mais para fazer acontecer, mas eu vou ser um cara muito feliz. E aí, vai fazer um monte de gente feliz e melhor também. Tomara. É o que eu falo, eu não faço nada esperando nada, sabe? Os que não gostarem, parabéns, obrigado, mas ouviram. E os que gostaram, que tenham ouvido, que ganhem bem, que vivam bem, que promovam o melhor para a família deles através do conhecimento adquirido. Então, eu não estou fazendo nada para mim, tanto que eu te falei, isso aqui hoje, para mim, é o maior desafio que eu passei na minha vida, estar sentado aqui conversando com você. Nem em fotos eu apareço na empresa, faço os eventos, eu só tiro foto de todo mundo, mas eu nunca saio. Ontem, inclusive, eu saí numa foto e hoje eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque eu quero fazer esse projeto acontecer. Perfeito. Através dessa divulgação, talvez, que você esteja me dando, essa oportunidade que você está me dando, né? As pessoas entendem. E se a gente atribuir parceiros, ótimo. Senão, ele vai acontecer, nem que eu tenha que sozinho fazer. É um fato. Ó, o ser humano, ele é movido à emoção, né? E quando a gente olha, como eu estou fazendo assim, cara a cara contigo, é diferente. Porque dá para ver o brilho nos seus olhos, dá para ver a sinceridade que você tem, a vontade disso tudo que você está propondo. Então, se eu puder deixar aqui uma humilde recomendação, apareça mais. Pô, você é um cara carismático, cara. Você é um cara que você mostra a essência do que você está propondo. Precisa aparecer mais. Não, eu te agradeço. É assim, é que eu sempre fui talhado a fazer os bastidores, né? Eu gosto de fazer as coisas acontecer. Literalmente é isso. Eu faço as coisas acontecer. Ontem eu estava conversando no evento com a matriarca da família Bonella, né? Que a gente brinca, ela não gosta que fala isso, mas eu vou falar, a rainha do abacate, né? Porque o seu José hoje é o rei do abacate no Brasil. Tá bom. E eu estava conversando com ela, eu estava falando justamente isso para ela. Eu tenho um relacionamento muito bom com o Fernando, que é o nosso CEO. E eu falo para ele, cara, não tem dinheiro que vai me tirar daqui, dessa empresa hoje. Vocês podem me mandar embora a hora que vocês quiserem, eu sou empregado. A partir do momento que nós somos empregados, a gente está sujeito a isso, claro. né? Mas eu falo, cara, ninguém me tira. Porque mais do que o salário que eu recebo é a oportunidade de trabalho que vocês estão me dando. Isso para mim não tem preço. A gente tem, assim, recebe ofertas. Infelizmente, é o mercado, né? Quando você faz um bom trabalho, as pessoas querem você perto, né? Aí eu falei, cara, pode ficar tranquilo, eu não vou sair daqui. Porque o legado que eu quero deixar para vocês é muito maior do que qualquer dinheiro que vai aparecer na minha vida. Porque o dinheiro, cara, a gente já trabalhou bastante, não que eu tenha, mas não é ele que me move, eu não estou mais... Meu filho está formado, o outro já está estudando, não estou buscando dinheiro para status. Então, a liberdade de trabalhar, acho que eu não vou ter em outro lugar tão cedo. É assim que eu penso. Então, assim, eu saio para trabalhar de casa feliz. Sabe aquele negócio que não te cansa? Sim. E olha que eu ando bastante. Eu falei para minha esposa numa época que eu não queria mais viajar tanto. Porque eu viajei muito, fiquei muito. Eu não vi meus filhos crescer, eu perdi tudo isso. Eu perdi tudo isso. Até hoje eles cobram, entre aspas, né? Festa de escola, aniversário. Porque eu tive para dar o que eles têm hoje, certo? E eu falei, cara, cheguei com 40 e pouco, eu não quero mais. Que foi a última empresa antes de eu vir para cá, por causa da pandemia, né? Que eu estava numa empresa multinacional e também viajava a América Latina. Eu falei, não quero mais.
quero ficar em casa, trabalhar em um lugar perto. E quando surgiu o convite deles, era em Minas, então do lado da minha casa. Entendi. Só que aí foi crescendo, eles foram, e eu fui tomando o corpo também dentro da empresa. Então hoje eu vivo de novo, dentro do hotel, estradas, mas é o prazer de estar, porque eu sei que eu estou deixando um legado. Para eles, como família, que entenderam que viraram a chave do dono para o empresário. Sim. E algumas pessoas, ou grande parte das pessoas que entenderam e estão vindo com a gente. Então, assim, se olhar que as pessoas te respeitam, que as pessoas querem te ouvir, em que você está ensinando, e obviamente eu estou aprendendo, não tem preço para a minha vida hoje. Né? Até fiquei emocionado quando eu estava conversando com ela ontem, que eu não sou assim de misturar as coisas, sabe? Eu converso pouco com eles, tanto o seu Zé quanto com a dona Eliana, mas ontem a gente teve a oportunidade de conversar um pouco. O seu Zé eu converso mais, que ele ainda está ativo na empresa, né? Ajuda muito a gente. Mas assim, eu não misturo as coisas, entendeu? Eu não vou na casa deles, a gente trabalha. Eu só pago para trabalhar para eu poder falar isso. Porque se eu não estiver concordando com as coisas, eu chamo o Fernando e eu falo. Então eles confiaram tanto que me deixaram fazer o projeto. Que legal. Então, cara, eu vou falar assim, eu te convido mesmo. O dia que você for na empresa, você vai sentir a mesma energia e o clima que eu tô passando para você. O convite está aceito, sim, tá? A hora que você quiser. Inclusive de ir para fazenda. Exato. Quero lá mesmo, ir lá conhecer lá o pessoal. Você vai conhecer o Fernando, uma pessoa também fantástica. Um menino, ele é mais novo, né? Eu falo menino, ele tem 38 anos, né? Eu tenho 50. Mas é um cara que tá abraçando as ideias, tá crescendo, tá falando. Ele não falava também assim como eu, não saía do mundo. Então é isso, cara. Hoje é o que eu tenho para falar e agradecimento, sabia? Agradeço a origem que eu tive, a minha família, meus filhos, a minha esposa. E tá podendo executar tudo que eu sonhei, você acredita? Foi meu sonho. Teve uma época aí que você vê no meu currículo, eu tentei fazer uma empresa. Qual que era meu sonho? Ajudar mais empresas. Porque eu via pequenas e grandes empresas, falei, cara, os caras estão se perdendo, eu vou ajudar. Eu só parei por 2 motivos. O tanto de calote que eu tomei... E porque eu tive uma proposta recusava dessa empresa aí que ficava com sede no Rio de Janeiro, eu não tive como recusar também. Juntou assim, estava desanimado porque as pessoas te usavam, entre aspas, né? Enfim, não pagaram, até grandes empresas, não foram só pequenas, não. Aí veio essa oportunidade, eu parei, mas meu sonho sempre foi ajudar os outros. Então parece que calhou um amor e a paixão pelo meu trabalho, pelo que eu desenvolvo, de gestão de pessoas, processos, fazer as coisas acontecer, e uma empresa que me desse a oportunidade de realizar um sonho que vai ficar um legado para eles, né? Que eles têm 54 anos de história, quero que fique a 100, 200 e fique para eles. A minha parte é ajudar. Perfeito. Meu amigo, a gente está caminhando aqui para o final. Eu queria que você deixasse um corte aqui para esta câmera, que é a sua câmera aqui, falando daquela diferença entre a vitória e a conquista. Então, a vitória é passageira. Vitória você tem ela hoje e se você não se preparar amanhã você não tem. Quando você quer a conquista, você vence todos os dias para você se manter no topo. Então, não almeja a vitória, almeja a conquista. Pense nas grandes conquistas do mundo. Perfeito. Não sei se era bem isso. Mas... É isso mesmo. Alguma pergunta que eu não tenha feito, que você acha que deveria de ter colocado aqui? Algum outro tema, alguma... Não, Cris. Discorreu bastante, eu né? acho que foi bacana. Peço desculpa se falei demais. Imagina. Mas você é uma pessoa... Eu sou uma pessoa muito sensitiva. Eu senti uma energia muito boa em você. Eu acho que eu vim no lugar certo, na hora certa. Acho que por isso que eu estou aqui, sem te conhecer, né? Ter aceitado o desafio. Não sou de fazer isso de verdade. Vou até pensar no que você está me falando, de poder tentar aparecer mais. Mas eu te agradeço. Você me abriu umas portas muito bacanas. Não sei o quanto a gente vai conseguir atingir pessoas, né? Eu sei que tem um engajamento muito forte em vocês. Fiquei bobo de ver. Mas espero poder contribuir, cara. Contribuir com você, com todo mundo que está aqui dentro. Excelente. O que precisarem de mim, estou à disposição. Tamir, antes da gente caminhar ainda para fechar aqui, recomendação de livro, de filmes ou de série, tem alguma coisa aí que você... Cara, rapaz, você me pegou agora, hein? Tem alguma coisa que você está lendo nesse momento? Tem um livro fantástico que chama Feitos para Durar. Legal. Jim Collins. Exatamente, é um livro fantástico. Tem os 50 maiores casos da Harvard. Não sei se você já leu também. Esse não. Se você quiser, até te empresto. Ele é um livro top de linha. Rapaz, de nome assim eu sou ruim de gravar, mas eu posso pegar ali. Tem um post meu aí no LinkedIn que fala de vários livros, cara. E filme eu assisto qualquer um. Eu não pego filme como case de exemplo, não. Eu gosto mais de livro. Livro te faz pensar, demais, né? Cara. Você aprende muito, né? A leitura... Até falar, né? Sim, Você muda até a sua forma de falar.
É verdade. Mas eu vou passar para você deixar pro seu pessoal. Depois a gente coloca na legenda, depois do nosso vídeo lá do podcast, a gente deixa lá algumas recomendações. Todas as minhas salas, né? Eu falo todas porque vou em Itatiba, você vai na estante, eu levo um monte de livro. Lá em Minas eu tenho um monte de livro. Vou em São Paulo, eu tenho por quê? Para quem entra na minha sala, um dia tem que me empresta um livro. Eu faço isso aonde eu vou. Desde livro técnico até os livros não técnicos, vamos dizer assim, eu pego na minha casa e coloco nos lugares onde eu trabalho. Porque as pessoas perguntam, por que esse cara tem livro? Não é para mim, porque está lá porque eu já li, né? Sim. Eu quero que você pergunte para mim e pegue, empresta para mim. Empresta. Muita gente não sabe ler livro, né? Não. Vou até deixar uma dica aqui para quem está vendo a gente aqui. Você quer aprender a ler livro? Vou dar uma dica para você. Pega o teu livro, 3 folhas por dia. O que 3 folhas representam? 6 páginas, certo? 30 dias lendo 6 páginas, você leu 180 páginas, que praticamente é um livro. Os livros têm em média entre 150 e 200 páginas. Então dá para você ler um livro por mês se você ler 3 folhas. Não precisa ler mais do que isso. 3 folhas por dia. E aí você consegue concluir rapidamente, não é isso? Falar que é o melhor vício que a pessoa vai ter, porque depois que ela começa, ela não para. É. Você sabe disso, né? Sim. Que é o momento que você consegue ficar zen, esquecer de tudo, porque você tem que estar concentrado ali. Né? Então, eu recomendo. Quem gostar, leia. Leia. Como é que te acha na rede? Rapaz, eu só tenho LinkedIn. Qual Eu que é tenho teu tanto. LinkedIn, Eu tenho Instagram, mas posto nada quase. Só stories que chama, né? Uhum. E o LinkedIn, eu não sei de cabeça, cara, me desculpa. É Itamir Júnior, mas. A gente coloca depois no GC, a gente Isso, pega se alguém lá. quiser procurar. A gente deixa o linkzinho embaixo depois lá. Lá eu escrevo bastante matéria aleatórias para ajudar artigos, quem quiser né? ler. Legal. Nada, buscando nada. Escrevo para desocupar minha cabeça mesmo e poder contribuir. Perdoe, mas eu não sei de cabeça. Você vê tanto que eu sou depois a gente ligado. põe no GC lá. Eu não sou ligado em rede social assim dessa forma. Tranquilo, a gente põe e deixa prontinho lá. Tá bom. Eu vou te dar um super poder para a gente encerrar o nosso... Você tem nesse momento o direito de mandar uma mensagem do seu WhatsApp que vai chegar no celular do mundo inteiro. Para todas as pessoas. Que mensagem é essa? Acreditem e invistam nas pessoas. Só. Boa. Só isso, cara. Show de bola. Simples, objetivo e direto. Acreditem e invistam nas pessoas. Você vai mudar o mundo. Perfeito, perfeito. Meu amigo, obrigado junto, demais cara. aí, cara. Foi Te muito agradeço. bom te receber aqui. Fiquei fã, né, do pouco tempo que a gente teve de conversar um pouco antes e agora conhecendo ainda mais aqui durante esse bate-papo. Deixo aqui as portas da empresa abertas para você, o nosso time, todo à disposição. A gente quer estar junto contigo, acredita no mesmo que você e vamos fazer a diferença Tamo no junto, mundo. tá convidado aí nas nossas fazendas. Eu falo, nossa, né? Não é minha, de novo, sou empregado. Mas vai lá nos visitar na empresa, né? Eu falo fazenda, mas vai na empresa. Venha nos visitar. Quem sabe você possa contribuir de alguma forma também. Legal, vamos Sinta-se sim. convidado. Vamos sim. Tá? Muito obrigado. Desculpa falar muito. Imagina. Mas para mim foi um desafio enorme. Venci mais um desafio na minha vida. Perfeito. É isso, gente. Obrigado aí por ter acompanhado a gente até aqui. Você viu, né? O mundo é movido por pessoas que fazem a diferença. O Itamir está nesse mundo para fazer a diferença. Por quê? Ele não está fazendo as coisas olhando só para ele. Pelo contrário, quer desenvolver pessoas e pessoas que muitas vezes não têm oportunidade. Pense em você, como seria a sua vida se você não tivesse tido a sua primeira oportunidade? Seria difícil? Muito bem. Essa é a reflexão. Te vejo no próximo episódio. Tchau.